Fábio Gomes, mais um dia na perseverança, onde o Senhor nos ensina a produzir os frutos dignos de arrependimento. Bem-aventurados sois aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados. Bem-aventurados sois aqueles que morrem crucificando as paixões da carne, e nova criatura que não retrocede aquilo que outrora estava a nos reprovar diante do Senhor, mas antes persevera dia após dia, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. Aquele que, na verdade, produz os bons frutos, ele come dos frutos e ainda compartilha com aqueles que têm a fome da palavra. Assim como a língua prova o sabor dos alimentos, discerne o sabor dos alimentos, quando se fala no alimento espiritual, ele entra pelo ouvido. Jesus, quando ali os discípulos estavam alimentando sem lavar as mãos, aonde eles tinham muitas suas doutrinas meramente humanas, e ali eles dizem: por que seus discípulos não lavam as mãos antes de alimentar? E ele dizia: aquilo que entra pela boca sai pelo esgoto, mas o que contamina o homem é o que procede do coração, que sai na boca. A boca fala o que o coração está cheio, aonde ele já os exortava, assim como exorta, porque ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Como podeis falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado? Mas todo aquele que persevera santificando e purificando, alcança a santificação e purificação. Aonde fala na eloquência, segundo aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aonde se persevera, sempre santificando e purificando, a fim de alcançar a sua infinita bondade e misericórdia, naquele que é fiel e verdadeiro, para nos manter sempre a produzir os bons frutos, independente da estação do ano. Assim o Senhor nos ensina, perseverando sempre dia após dia. Requer que esteja sempre produzindo, porque aquele que não produz, ele disse: seca-te imediatamente, assim como ele nos ensina que haveria alguns que iriam produzir frutos insuportáveis, e o machado está posto à raiz. Muitos são falsos os enganadores, aonde a palavra diz que aqueles que derem crédito a eles irão para o mesmo lugar que eles. Nós não falamos por si, falamos pelo Espírito daquele mesmo que nos instrui em toda boa obra. Não desviai nem para a esquerda e nem para a direita, mas antes andai naquele que é retidão, seu espírito é reto. Não sejais insensatos e tampouco imprudentes, mas antes sejais prudentes, sendo conduzido pelo Espírito reto, aquele que é Jesus Cristo. Porque muitos são os falsos e enganadores, espíritos sensuais, espíritos de divisão, facciosos, os espíritos segundo as suas orgias, segundo as suas imundícias, bebedices, glutonarias, segundo aqueles que
A palavra diz: não servis a Deus e a Mamon, a um a vez de amar, o outro rejeitar, a raiz de todos os males. Por isso muitas são as ciladas inevitáveis, mas ai por meio do qual vêm eles os escândalos. A palavra diz: melhor seria não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a eles. Melhor seria não ter nascido. O estado daquela geração perversa que conheceu a verdade e retrocedeu. A palavra diz que aqueles espíritos imundos que a casa foi limpa e adornada e ficaram a vaguear e retornaram, o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. E ainda a palavra diz que não há esperança para aqueles que, na verdade, o Senhor iria os embrutecer mais ainda, e não há esperança para estes. Ainda haverá um remanescente dos filhos de Levi que são submetidos à prova. Assim nos diz o Senhor.